Oi, oi! Que delícia poder estar gravando esse vídeo depois de o quê? Mais de 2 semanas, né? Eu postei 2 primeiros vídeos aqui no canal e aí depois disso eu acabei não postando novos vídeos. Então, primeiramente, quero agradecer a sua paciência e a sua permanência também aqui como inscrito e como uma pessoa muito importante que está aqui comigo e é muito bom poder partilhar coisas e histórias com vocês, tá bom? Eu não sei quantos de vocês, talvez todos, já tenham ouvido falar sobre a dor do crescimento. É uma dor que muitas vezes as crianças apresentam durante a sua fase de desenvolvimento, né? As crianças elas começam a reclamar de certa dor, os pais levam ao médico e na consulta o médico acaba dando um diagnóstico que faz parte, né? Que é a dor do crescimento. E ultimamente eu estava parando para pensar em algumas coisas e de certa maneira a gente acaba tendo essa dor do crescimento de maneiras diferentes no decorrer da nossa vida, né? Nós vamos ter as dores do crescimento nas nossas emoções, nós vamos ter a dor do crescimento nos nossos projetos, nas coisas que nós queremos fazer, mas durante esse crescimento em tantas coisas, nós vamos enfrentar também momentos dolorosos, momentos difíceis, que nós vamos precisar lutar contra algumas coisas. Há alguns anos a minha luta ela começou contra algo que talvez é uma palavra muito conhecida, mas que muitas vezes nós não investigamos e não vamos na raiz do problema, que é a palavra procrastinação. A procrastinação ela é um problema muito real. E às vezes, quando você começa a procrastinar, você não percebe que você está procrastinando. Você começa com a procrastinação como se fosse para você ganhar um tempo, né? A procrastinação, ela é diferente da preguiça ou do cansaço. Na procrastinação, você quer fazer algo, você sabe que precisa fazer isso, mas você quer ganhar mais tempo, você quer deixar para depois. E aí você começa a postergar, começa a inventar desculpas para você mesmo. Porém, procrastinar não é relaxar. E por quê? O descanso, ele traz energia pra gente. A procrastinação, ela tira toda a nossa energia. E ela se torna um pesadelo, porque no final das contas se torna um acúmulo enorme do que antes eram pequenas atividades e prioridades que você tinha. E aí, de repente, você percebe que você não consegue mais fazer com qualidade nada. Porque quando estiver perto de você entregar o projeto ou fazer uma atividade que você precisava fazer e que ela precisava ser bem executada, como você não fez no devido tempo, quando você vai fazer, você tem que fazer várias outras coisas que você também não deixou de fazer. Isso é muito louco, muito louco. Para vocês terem ideia, eu já literalmente capinei um quintal porque eu estava procrastinando. Que loucura! E aí, hoje em dia, eu tento perceber quando em alguma situação eu estou tentando procrastinar. Porque automaticamente eu sempre dou a mim mesma uma desculpa, um conforto, um descanso. E aí isso faz com que eu não tenha um enfrentamento de situações que precisam ser resolvidas. Sabe? A gente precisa mudar os nossos hábitos, mas também a forma como nós olhamos para quem nós somos. Então, eu comecei a perceber o quanto procrastinar estava fazendo com que eu desenvolvesse outras questões, com que minha autoestima se tornasse cada vez mais baixa,
fazia também com que eu acreditasse que eu era inferior às outras pessoas, mesmo eu sabendo que eu tinha capacidade de concluir aquelas tarefas, aqueles projetos. E a procrastinação me fez descobrir também sobre a síndrome da impostora. Não sei quantos de vocês já ouviram falar sobre isso ou já se sentiram nessa situação. Eu acho que em breve eu vou trazer um vídeo sobre essa questão, mas me fez desenvolver outras coisas que eu também não queria sentir, mas pelo fato de estar procrastinando, automaticamente eu sentia. Então, eu procurei, né, algumas coisas importantes a respeito disso, alguns micropassos para começar, né, fazer as mudanças. Às vezes, quando a gente vai fazer algo, por exemplo, vou usar aqui, você vai limpar a casa, e aí você vai limpar a casa, mas aí quando você lembra que você vai limpar a casa, você lembra que você tem que lavar a louça, que você tem que lavar roupa, que você tem que dobrar roupa, que você tem que lavar o banheiro, e só de pensar nisso, muitas vezes você já entra em desespero. Então, não pense no projeto todo. Pense em começar o projeto. Faça as coisas, faça uma lista, não com centenas de coisas, com pequenos passos, com pequenas coisas. Faça uma coisa de cada vez e você vai começar a se sentir recompensado. Você vai começar a se sentir feliz por estar realizando algo. E eu, sinceramente, precisei muito da ajuda de Deus, porque eu comecei a perceber também que, ao procrastinar, eu estava perdendo a minha identidade. Coisas que antes eu gostava muito de fazer, eu já não gostava mais. E, de alguma maneira, eu comecei a me sentir muito inútil, muito triste. E eu gostaria de partilhar com vocês um versículo que eu gosto muito e que diz praticamente disso, que está no livro de Mateus, no capítulo 5, no versículo 48, que diz bem assim: o que quero de vocês é que cresçam. Vocês são súditos do reino, tratem de viver como tais, assumam sua identidade criada por Deus. Sejam generosos uns para com os outros, pois Deus, ele age assim com vocês. E é incrível, porque Deus, ele nos criou para desenvolver tantas habilidades, para que a gente seja feliz, para que a gente cresça, para que a gente enfrente os nossos problemas. E eu me sinto tão amada, eu me sinto tão única, ao saber que mesmo quando eu me perco de mim mesma, o meu Pai, o meu Deus, ele me ajuda, ele faz com que ele me encontre novamente. Então, com o passar do tempo, eu fui entender, Deus me ajudou a entender. A gente tem que lembrar também que Deus, ele capacita profissionais incríveis para nos auxiliar nessa caminhada. A gente ouve muito de procrastinação, às vezes a gente vai para a internet para assistir 10 passos de como vencer a procrastinação. E é muito legal, é muito bom sim, quando você consegue, de alguma forma, começar a desenvolver um método que funcione para você, para que você vença isso. Mas muitas pessoas, às vezes, elas não conseguem, é algo muito difícil. Mas eu tenho que lembrar vocês que existem profissionais capacitados para também te ajudar a vencer o vício de procrastinar. Eu anotei uma frase aqui que eu gostaria de partilhar com vocês, que diz bem assim: sempre existe um pequeno passo, o suficiente onde estávamos, capaz de nos levar onde queremos estar. Se pergunte: qual é a raiz do meu problema? Do que eu tenho medo? Eu tenho medo do sucesso? Eu tenho medo de saber que realmente eu sou capaz de fazer algo? O meu medo é a comparação? Eu tô olhando demais para a vida do outro e começando a frear o que eu sou capaz de fazer porque eu vivo numa vida de comparação?
Por que eu estou adiando isso? Porque eu estou abrindo mão de ser o melhor que eu posso ser. E é isso que eu desejo que você faça por você. Eu desejo que você encontre métodos que sejam bons para você começar a desenvolver o melhor que você pode ser. Que você também possa lembrar de ter metas definidas. Porque quando você sabe onde você quer chegar, você consegue se planejar melhor. Você não deixa a vida te levar. Você começa a alimentar as responsabilidades que você tem sobre as coisas, sabe? E às vezes a gente não quer saber a raiz de um problema porque é o mesmo de uma pessoa que sabe que está doente e ela começa a adiar uma consulta porque ela não quer saber o resultado, ela não quer saber qual é a doença dela. E às vezes a gente faz isso com o nosso coração, com a nossa mente. A gente leva muito na brincadeira essa questão de saúde mental e de bem-estar. Então, o que eu desejo é que você se cuide, que você lembre que não é besteira sentir o que você sente, que você possa lembrar que tem pessoas que podem te ajudar e que, acima de tudo isso, tem um pai amável que sempre vai ajudar você sempre que você precisar. Lembre-se que você é amado, que você é importante. E é incrível, tem uma música que eu gosto muito, que uma parte da música diz bem assim: se Deus te desse só o amanhã para sentir o que nunca sentiu, sentiria qual seria a sua última oração? Se Deus me desse só o amanhã para sentir algo que eu ainda não senti, se eu tivesse que fazer uma última oração, eu pediria a Ele sabedoria e coragem para eu poder assumir a minha identidade e ser quem Ele deseja que eu seja. Lembre-se que você é uma vida linda, que Deus tem projetos incríveis para sua vida. E eu desejo que você se encontre no que Ele tem para você. Um grande abraço e até o próximo vídeo.